Professor, você já fez algum reparo e o aparelho voltou com o mesmo defeito? Então, isso acontece muito quando você está no início, quando você está iniciando, por exemplo. Porque você não tem ideia, mais ou menos, daquilo que realmente tem que fazer para não voltar, e você acaba fazendo coisas básicas, né? Por exemplo, vamos supor, você tem que trocar um penique. Tem uma solda fria no penique. Aí você o que é que faz? Muitas vezes, por você não ter conhecimento de uma troca de um componente como um circuito BGA, por exemplo, né, que precisa fazer rebaling ou coisa do tipo, você faz uma ressolda. Aí o aparelho ele volta a funcionar. Beleza? Aí o aparelho voltou a funcionar, você vai ver, pô, ficou bacana, tal, vou tirar uma foto, vou fazer um vídeo aqui para o meu Instagram, e aí você vai entregar para o seu cliente. A probabilidade desse aparelho ele der um retorno é muito grande. Muitas vezes, quando eu comecei a fazer reparo de placa, eu pegava aparelhos que, por exemplo, estavam com problema no Bluetooth Wi-Fi, e eu não trocava o CI, eu não trocava a solda, eu apenas fazia uma ressolda, né? Fazia um reflow e entregava para o cliente. Na minha mentalidade, né, de iniciante, eu achava que resolvia o problema daquele cara, né? Pô, resolvi, o cara me pagava, beleza, show de bola. Ele tinha levado uns caras que só fazia reparos de troca de tela, né, troca de conectores, não fazia esse tipo de reparo de placa, mas eu já me dizia fazer reparo de placa. Porém, muitas vezes eu era o quê? Eu era um iniciante no reparo de placa. Então, muitas coisas que eu fazia um pouco desleixado, digamos assim, né? Poderia ter feito melhor, mas pela falta de conhecimento, de experiência, de técnica, de ferramenta, eu acabava fazendo assim um serviço meia colher ali, né? Como diz o ditado. E o que acontecia? Depois dava um retorno, né? Porque eu não fiz da forma correta. O que acontece? Muitas vezes eu pegava o aparelho com oxidação. Aí, em vez de eu fazer uma desoxidação profunda, né, remover todas as blindagens, tirar os componentes que eu visse que realmente tinha oxidações nele, fazer um negócio correto, o que eu fazia? Eu pegava simplesmente a escovinha, passava a escova ali, botava o aparelho, ligava, pô, tá beleza, vou entregar pro cara. Entregava com poucos dias, o aparelho muitas vezes entrava em curto, dava o BO lá na memória ou na CPU, e aí não tinha nem como resolver mais, tinha que devolver o dinheiro para o cliente. Passei sim por esses tipos de situações. Só que hoje eu já sei aquilo que dá retorno. Eu já sei que se eu fazer tal procedimento, não vai estar correto. Por exemplo, eu pego uma placa que ela levou água, né? Eu tenho que dar por lei 3 meses de garantia se eu fazer o reparo daquele cliente, mesmo que eu fale, né? Ó, não vai ter garantia e tal, e o cara escrever que você aí vai estar isento, né? Se você fazer na sua ordem de serviço, você dizer para ele que não tem garantia, mandar que ele assine aquilo ali, ele pode depois tentar recorrer a alguma coisa, como no Brasil tudo pode, né? E tudo não pode. Então, ele pode tentar até recorrer em algum caso, mas aí ele vai fazer consciente de que realmente o aparelho caiu, e você acaba passando pelo menos para ele a ideia de que o aparelho caiu na água e pode ter alguns outros problemas. Mas como é que eu faço hoje? Eu prefiro não pedir para o cliente assinar nada, né, em termos de garantia, e fazer o serviço correto. Pego uma placa que está com oxidação, observo como é que está a oxidação. Se tiver tudo podre na placa, aí, filho, é tchau e benção. Ó, filho, não dá para resolver o teu problema porque a tua placa já era. A placa oxidou geral e não tem reparo para essa placa. Aí ele não tem nem como tentar botar para funcionar para eu pegar os dados e tal. Aí eu posso fazer um valor menor para ele, só para ele ter acesso aos arquivos que ele quiserem lá, sabendo que o aparelho pode morrer a qualquer momento, né? E aí eu fico isento de garantia nenhuma, porque eu já disse para ele que não presta a placa. Agora, para eu fazer um serviço hoje de aparelho que caiu na água e dar garantia, primeiramente eu vou observar como é que está a placa, se não tem tanta oxidação, né, a ponto da placa de você tocar com o dedo os componentes aí todo caindo,
né? Se der para fazer uma recuperação dos circuitos, eu faço. Se valer a pena, é bom sempre passar para o cliente, ó, teu aparelho está assim, tirar foto, mostrar para ele, vou ter que recuperar isso, vou ter que recuperar aquilo, vou ter que trocar isso aqui, vou ter que trocar aquilo e vier ficar X valor. Se ele dizer assim, não, eu quero esse aparelho e faça, aí eu vou dar o meu melhor para manter, né, aquele aparelho vivo por muito tempo. Então todos os componentes que eu ver ali com aspecto de oxidação vai ser trocado. Se eu ver algum circuito integrado, se eu ver alguma bobina, se eu ver algum capacitor, se eu ver um conector FPC ali com aspecto de carbonizado, com oxidação, vai ser trocado também. E aí a gente vai resolver o problema dele, certo? Então é dessa forma que eu faço hoje. Mas como é que eu fazia antigamente? Pegava o aparelho lá, muitas vezes o aparelho já para lá de Bagdá, cheio de BO, e ia, passava uma escovinha para ele voltar a funcionar e tá, poxa, ganhei aqui 200 conto. Daqui a pouco voltava o aparelho. Eu tinha que voltar o dinheiro pro cliente e muitas vezes o cliente ainda ficava me xingando, né? Porque dizia assim, pô, velho, tu fez o que aí? Só para ganhar meu dinheiro e coisa do tipo, então às vezes você se queima. Então é melhor você fazer sempre o certo. Se tem que trocar o componente, troque. Se tem que fazer um rebalem, faça. Se tá ali o conector FPC, por exemplo, eu fiz um vídeo ontem, eu poderia ter pego aquele conector FPC que já estava na placa, né? Foi uma 30S. Fiz um reparo ontem, botei até aqui no YouTube. Isso é só... Pessoal, o que eu boto aqui no YouTube não é nem 1%, né, do que eu pego aqui de dia a dia. Né? Eu não tenho toda hora tempo de estar gravando vídeo para o YouTube. Então a gente pega um serviço ou outro aqui e faz um vídeo. Né? Quando a gente não está naquela correria de estar conversando com o cliente, né? de lojista estar aqui. Então o que a gente faz? Eu pego só mais à noite e acabo gravando um vídeo. Por exemplo, esse horário mais ou menos é o horário que eu gravo o vídeo. Eu pego aqui, janto, tomo um banho, venho para cá e às vezes acabo fazendo serviço aqui ou pela parte da manhã, que é menos agitado. Mas é apenas 1% daquilo que chega aqui para a gente. Mas para você ter ideia, naquele vídeo, né? Você percebe que tínhamos um conector FPC que estava danificado. Eu poderia soldar aquele conector novamente. Eu tenho técnica, conhecimento, experiência para fazer aquele reparo, soldar aquele componente novamente e conectar o FPC ali e entregar para o cara. Mas eu sei que isso depois pode dar um retorno. Eu sei que isso vai causar um problema, né? De repente ele precisa trocar a tela, de repente ele precisa fazer qualquer coisa, vai tirar ali, pode danificar depois na mão de outro técnico, né? Ou até na minha própria mão mesmo depois. Então o que eu faço? Eu já faço o negócio certo. Vamos trocar o conector? É o conector que está danificado? Né? Foi um reparo de R$400. Aí você diz assim, ah, pô velho, 400 conto num reparo que o cara trocou o conector FPC. Cara, aquele aparelho ele já tinha ido para outra loja e ninguém conseguiu identificar a falha. Porque na loja dos caras não tinha nem microscópio para observar que aquele conector estava quebrado. E o que os caras faziam? Tirava, olhava, ligava a placa, conectava ali, estava conectado. Né? Eu acredito que aquilo ali quebrou também, só de trocar e tirar quebrou mais ainda. Mas para você ver que o nível de conhecimento é absurdamente menor, a ponto de o problema não é o problema não é o trocar um conector, é saber qual conector trocar, né?